O caso Natasha Kampusch. Wolfgang Priklopil morava na Áustria. Quem o conheceu afirma que frequentemente ele demonstrava repulsa e desprezo por mulheres. Dizem ainda que havia sofrido bullying na adolescência e era obcecado por limpeza e organização. Após a morte de seus avós, ele herdou uma casa na área rural, na periferia de Strasshof, pequena cidade nos subúrbios de Viena. Seu avô, Oskar Priklopil, havia comprado a casa após a Segunda Guerra Mundial. No período da Guerra Fria, Oskar e seu filho Karl construíram nela um abrigo antibombas, e Wolfgang passou a morar na casa em 1984. Sua história macabra e sombria se iniciou quando raptou uma menina de então 10 anos, chamada Natasha Maria Kampusch. Filha de Ludwig Koch e Brigitta Sirne, a menina nunca teve boas relações com os pais. Eles se separaram quando ela tinha 5 anos. Sua mãe, segundo a menina, era enérgica e rígida, nunca demonstrava afeto ou emoções, não tolerava fraqueza e detestava vulgaridades. Seu pai, apesar de ser sempre alegre, carinhoso e brincalhão, bebia exageradamente. Era com sua avó materna que Natasha se sentia mais confortável e segura. Aos 10 anos, a menina comia compulsivamente. Segundo ela, era um escape por se sentir frustrada e solitária. Na manhã de 2 de março de 1998, depois de uma discussão com a mãe, Natasha saiu de casa para a escola, onde cursava a 4ª série. Caminhou por um dos becos rodeados de casas com jardins e notou à sua frente uma caminhonete branca, parada, e um homem moreno ao lado de fora que olhava ao redor sem interesse. Preocupada, hesitou em atravessar a rua ou continuar em seu caminho. Resolveu continuar e, ao passar por ele, foi agarrada rapidamente e jogada dentro da caminhonete que estava com a porta aberta. O dia se passou e sua mãe, preocupada que a menina não havia retornado da escola, recorreu à polícia. Uma testemunha de 12 anos afirmou ter visto a menina ser agarrada por 2 homens e jogada dentro de uma van branca. Uma grande busca policial se deu nas horas e dias seguintes, com 776 vans sendo revistadas em toda a área metropolitana de Viena e arredores. Começaram a surgir especulações sobre quadrilhas de pornografia infantil ou de tráfico de órgãos humanos. Afinal, Natasha estava com seu passaporte quando foi raptada. Ela havia feito uma viagem à Hungria dias antes com o pai. As buscas continuavam, visando principalmente investigar pessoas com vans. E entre as vans revistadas estava a de Wolfgang Priklopil, que vivia a cerca de meia hora de carro do centro da cidade. Mas ele não causou nenhuma suspeita. Parado e interrogado numa batida policial, ele disse que tinha passado a manhã do sequestro toda em casa e que usava a van para transportar material para sua casa, que estava sendo reformada. Após o rapto, a menina foi levada para uma pequena cela de 54 metros quadrados, no abrigo antibombas da casa de Wolfgang. A entrada era por dentro da residência e a porta, feita de concreto reforçada com aço, ficava escondida atrás de um armário. Era sem janelas e à prova de som. O pequeno local tinha uma pia, vaso sanitário e uma cama tipo beliche, onde ela dormia. Priklopil ainda disse que se a menina tentasse fugir e conseguisse de alguma forma abrir a porta, assim que aberta por dentro, ela explodiria, matando-a. Wolfgang tentou convencê-la de que os pais não se interessavam por ela, dizendo que ele tentou telefonar aos pais solicitando um resgate, mas eles nem sequer atendiam o telefone. Disse ainda que se isso acontecia era porque não queriam saber da menina, que ela não era importante para eles. Isolada do exterior e constantemente submetida à lavagem cerebral, Natasha não teve outro remédio senão acreditar. Nos primeiros 6 meses de cativeiro, Natasha não teve permissão de sair da cela em nenhum momento. Não pôde tomar banho, não podia olhar nem falar com Wolfgang sem autorização. As investigações continuavam sem sucesso e um tempo depois, a polícia já acreditava que a menina estaria morta. Submetida a abuso físico e mental, Natasha muitas vezes dormia algemada a Wolfgang na cama dele. Era obrigada a raspar a cabeça para não espalhar cabelos pela casa. Passou períodos de fome, chegou a apanhar mais de 200 vezes numa semana até ouvir a própria espinha estalar.
Era obrigada a limpar a casa quase nua. Com 16 anos, Wolfgang reduziu sua alimentação a 1/4 do necessário a alguém da idade da menina. Ela pôde, com o tempo, passar grande parte do dia na parte de cima da casa, mas era levada de volta à cela para dormir ou quando o sequestrador saía para trabalhar. Durante o seu tempo de cativeiro, ela teve acesso à televisão e rádio, mas de forma controlada. Aos 18 anos, ela começou a ter permissão de sair de casa com seu captor, sempre ameaçada se ela tentasse algo na rua. Wolfgang levou-a, inclusive, a uma estação de esqui perto de Viena para esquiarem por algumas horas. Natasha tentava discretamente atrair a atenção. Ela tentava fazer algum sinal às pessoas. Tentava sorrir como sorria nas fotos transmitidas pela TV e coladas nos postes e árvores de Viena, mas ela nunca foi notada. Em 23 de agosto de 2006, Natasha estava no jardim, lavando e passando o aspirador de pó no carro de Wolfgang, quando, ao 12h53, ele recebeu um telefonema no celular. Por causa do barulho do aspirador, ele se afastou para outra área da casa para poder atender ao chamado. Deixando o aspirador ligado, ela saiu correndo pelo jardim sem ser vista e correu por cerca de 200 metros entre os jardins das casas vizinhas e pela rua, gritando para que chamassem a polícia. Até que ela chegou à casa de uma senhora, gritando "Eu sou Natasha Campos", e pediu para se esconder no fundo da casa. A senhora chamou a polícia e Natasha foi levada à delegacia. O sequestro havia terminado depois de 3.096 dias de cativeiro. Muitos detalhes de todos os dias no cativeiro nunca foram contados por Natasha. Muitas falhas na investigação foram apontadas e geraram polêmicas em torno do caso. Telefonemas anônimos nunca foram levados em consideração. O retrato falado não foi feito, apesar de que havia uma testemunha do momento do rapto. Houve ainda quem dissesse que Natasha parecia gostar mais da vida de sequestrada do que a vida com os pais, pois ela chorou ao saber que Wolfgang havia cometido suicídio se jogando na frente de um trem. Ela não quis, inclusive, voltar a morar com os pais após conseguir a liberdade e foi morar sozinha. Ainda comprou a casa onde passou anos sequestrada. Dizem também que ela poderia ter fugido durante a viagem ou pedido ajuda, mas não o fez. Todo o dinheiro que ela adquiriu veio da venda de livros com sua história e a venda de entrevistas para jornais e revistas. Aos poucos, grande parte do público que acompanhou o caso ficou contra Natasha Campos. Segundo ela, isso se deu porque ela acha que o público queria ver que, ao escapar, ela teria se transformado numa pessoa frágil e psicologicamente alterada. Como ela se manteve forte e ainda mostrou ter superado a perda de grande parte da sua vida, deu a entender que passar 8 anos sequestrada não foi tão ruim assim. Porém, ela afirma que somente ela pode dizer o quão horrível foi perder a sua vida num abrigo antibombas.